Bom dia, bom dia. Vamos ver se eu consigo fazer aquilo que eu queria conseguir. Não, você quer? Bom dia. Bom dia a todos que irão entrar nessa live comigo. Bom dia. Bom dia, Kat. Recal. Bom dia, Santi. Eu queria aprender a fazer um negócio aqui, mas, gente... Como que a pessoa faz o negócio aqui, gente? Muito pessoa sem noção, mas tudo bem. Bom dia a todas as pessoas, bom dia e que nós possamos ter uma live hoje maravilhosa. Eu preparei um material maravilhoso para nós e, gente, ontem eu comecei a jogar até entrou em contato uma pessoa maravilhosa agora comigo, que ela não pôde assistir a aula 1 porque ela trabalha no hospital e ela estava ajudando pessoas, né, nessa crise horrível, nessa praga horrível. E olha que bênção, então que nós possamos orar por todas as pessoas que estão dentro de casa, mas todas as pessoas que estão aí, né, à mercê desta praga horrível. E eu trouxe aqui, olha só, gente, eu tô tão nerdzinha, olha só o material que eu trouxe pra vocês. Cada um postzinho desse é um teminha que nós vamos. Então, para quem não assistiu a aula, eu vou colocar no YouTube, mas não sei quando, gente, porque demora muito. Eu acho que eu tenho que ir lá na casa dos meus pais, porque lá a internet é outro nível. Aí você bota as coisas vão, aqui é 2 anos, gente. Então, eu não sei, mas eu vou colocar as aulas assim. Hoje nós estamos na aula 3. Na aula 1, nós falamos sobre o quê? Sobre 20 atitudes que nós temos que ter para nos sentirmos uma mulher de uau. E aí a gente falou, uma mulher uau é aquela mulher que é sensacional, não tem nada a ver com uma mulher sensual. Apesar que sensual pode. Nós não só podemos, como devemos, porque esse lado feminino, esse lado da mulher, nós temos que, sim, porque a gente com o tempo a gente vai perdendo, né? E aí a relação vai ficando aquela coisa, parece que a gente tem um amigo dentro de casa. Então aqui, gente, eu vou fazer lives, bastante lives, falando sobre comportamentos que a gente não deve ter dentro de casa, com o marido, tá? E também falar o comportamento que os maridos também não podem ter. Porque a gente fica se esforçando demais, às vezes, por alguém que não vale a pena. Então você também, viu, amigo? Você também tem que vir assistir essa live para aprender a fazer as coisas que a mulher merece, que nós merecemos também. Gente, ontem nós falamos sobre 10 atitudes super power poderosas para que nós possamos manter a nossa postura de mulher uau. Quem gostou, levanta a mão. E hoje nós iremos falar sobre 10 atitudes que nos... Ontem a gente fez uma brincadeira aqui, 10 atitudes Fudidovski, aquelas atitudes que só bota a gente enrascada, aquelas atitudes que autofudidoras, pronto, foi isso. Atitudes autofudidoras é a live de hoje. Então eu trouxe aqui para vocês um materialzinho de amor. Lógico, eu vou ler, né? Então, eu gostaria de dizer que é o seguinte, gente, eu estou... Depois que acaba a live aqui, passo ela toda e eu vou printando as perguntas, vendo quem tá mandando beijinho pra mim, quem tá mandando coraçãozinho pra mim, viu? Não tá sendo em vão, não. Todas as pessoas que se comunicaram aqui comigo, eu tô lá, printei um monte, que eu vou fazer o material só respondendo as perguntas, só que a gente tem que ter tudo certinho. Não adianta a gente ficar enchendo de coisa, senão confunde. Então, essa semana é a semana da aula. Então, se a gente fizer um monte de coisa, confunde. Então, eu vou para a aula. Aí a gente vai criando novas questões. Então, eu vou pegar todas as perguntas, todos os comments, e eu vou fazer um material aqui para responder para vocês. Firmou? Firmou? Então, tá vendo essa pipinha aqui, ó? Tem uma pipinha aqui embaixo, ó. Essa pipinha aqui, ela é para você ir lá para chamar a amiga. Fala, amiga, tá acordada? Vai lá ver a aula da Tati, que hoje a Tati vai falar sobre coisas que a gente deve evitar fazer. Por que nós devemos evitar fazer? Gente, cada um é cada um.
Mas tem algumas coisas que são não só científicas, mas espirituais que a gente deve evitar fazer para nos prejudicar. Tudo aquilo que vem do externo, vem do mundo, a gente não tem como controlar. Existe até uma porcentagem que diz que 10% do que acontece na nossa vida não diz respeito às nossas ações. Vem para nós de graça. Sabe quando a gente tá dirigindo, fura o pneu? Esse é os 10%. A gente não fez nada. Não sei que a gente passou num buraco, né? A incompetência é nossa. Mas 10% das coisas que acontecem na nossa vida não depende de nós. Porém, é matemática. 90% das coisas que acontecem na nossa vida depende de nós. Do nossa relação, do nosso comportamento e, inclusive, a reação que eu vou ter referente a esses 10% das coisas que aconteceram na minha vida. Como que eu vou responder a esses 10%? Se eu estiver desequilibrada, qualquer reação vai ser exacerbada. Vai ser uma reação que vai me trazer prejuízo, porque eu posso falar o que eu não devo, eu posso fazer o que eu não devo, e isso faz com que... como que eu posso dizer isso? É uma reação que eu tenho nesse segundo, pode reverberar por muito mais tempo, até às vezes causar uma grande tragédia. Como já até dei exemplo aqui em live, é o seguinte, alguém me xinga no trânsito. Aí eu vou lá e xingo a pessoa de volta. Aí essa pessoa saca uma arma e me mata. Uma atitude minha de 10 segundos, nem isso, causou uma grande tragédia, às vezes, que não dá para voltar atrás. Então, nós temos que ter equilíbrio. Esse é o grande segredo da humanidade, né? Equilíbrio. Mas nós vamos passar a vida inteira buscando isso. Nós vamos passar a vida inteira indo atrás disso. Então, de que maneira que nós podemos, quais são as atitudes, claramente, que nos sabotam, quais são as atitudes autofudidoras, e eu vou trazê-las para cá. Nós temos que entender, eu vou começar com o tópico, anotem canetinha e papelzinho aí, canetinha e papelzinho, anotem aí. Eu vou começar a falar de um tema que até o Leandro Carnal numa palestra falou, e eu achei sensacional. Está em minhas orações também, Leandro Carnal, porque a gente tem que orar também pelos nossos mentores, pelos mestres, pelos professores, pelas pessoas que ensinam pra gente. Então a gente também tem que orar por essas pessoas. O Leandro Carnal, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala sobre o processo de antifelicidade. Olha que interessante, a gente fala muito em felicidade, 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 felicidade. A gente não entende que muitas vezes nós nos colocamos numa situação no universo de antifelicidade. Eu não mereço ser feliz, eu não quero ser feliz, eu me sinto culpa por ter feito alguma coisa. Eu tenho muitos clientes relacionados a isso, muitos. Eu atendo muitos clientes, é muito padronizado, inclusive. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter tudo que eu tenho. Então eu fico inconformado, porque eu não tinha que ter tudo isso, eu não tinha que ter essa família perfeita ou tanto dinheiro. Eu não me acho merecedor de tudo isso e eu fico inconformado, porque eu não paro de receber essas coisas maravilhosas do universo. Loucura, né? Porque a gente traz alguma coisa dentro da gente. Então, esse processo anti-felicidade, nós muitas vezes carregamos dentro da gente. E a gente precisa entender por que a gente faz isso. Quando a gente era pequeno, será que a gente foi rejeitado pelos nossos pais? Ou a gente sofreu algum tipo de bullying na adolescência? Que falaram tanto que a gente não era bom, que tanto que a gente não era merecedor, que a gente acabou comprando aquilo, que a gente acabou comprando aquela informação, acreditando veementemente naquilo. Então, nós não somos mais aquelas pessoas, nós não somos mais aquelas crianças indefesas que não sabia. Hoje tem até um post que eu vou colocar que fala muito sobre isso. Nós temos o poder de ser outra pessoa. Quando nós somos crianças ou adolescentes, nós estamos muito confusos e sem... eu acho que eu coloquei isso agora. Começar de novo, só que agora nós somos mais experientes, é bem isso mesmo. Nós vamos ao longo da vida ganhando experiência, então nós não somos mais aquela criança inocente que compra tudo que os pais falam. Agora a gente vai aprendendo, vamos vendo outras coisas. Então, a felicidade, sim, é uma decisão. Isso foi dito até na aula 1 aqui. A felicidade é uma decisão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Gente, eu vou falar... depois, podem fazer as perguntas, que depois eu vou fazer um material só respondendo as perguntas, tá? Pra não sair daqui, que senão uma aula que dura 2 horas vai durar 10 horas. Então, o processo de antifelicidade, a gente tem que trazer algumas coisas aqui, que eu separei aqui 4 coisas.
que é o projeto Antifelicidade na nossa vida. É o individualismo. A gente tem que parar de olhar só para as nossas necessidades, achar que nós somos mártires, que tudo que acontece na vida acontece com a gente, que as outras pessoas são felizes e que só eu que não sou. A gente precisa começar a olhar para as pessoas. Então, esse processo individual, de repente, tudo isso que está acontecendo, de repente, é para isso, vai saber. Então, esse processo individual, a gente precisa começar a olhar mais para as pessoas. Ontem até estava vendo uma live do Superti e ele estava falando sobre isso, que uma pessoa foi e xingou ele. Falou, você foi preconceituoso, parando de seguir 3-2-1. Ele fez uma live de 2 horas falando sobre isso. Nós hoje não podemos mais lidar com as pessoas assim, trate como gostaria de ser tratado. Não existe mais isso. Por conta das novas questões, até dessa questão de politicamente correto, nós precisamos tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Louco, né? A gente não consegue identificar os nossos desejos, nossas vontades, como que a gente vai conseguir identificar do outro? Então, um processo relacional é muito complicado. Relacionar-se com o outro é extremamente... Eu acho que é o maior desafio que nós temos ao longo de toda a nossa vida. Relacionar-se com o outro, e eu boto ali junto, grudadinho, o processo do equilíbrio, né? De se conhecer, de evoluir e equilibrar-se. Porque o equilíbrio ele só vem com experiência, não adianta não ter a pílula do equilíbrio. Não, então o processo do equilíbrio é um processo de busca da vida toda. O autoconhecimento, evolução, transformação, tudo em busca do equilíbrio. Até as pessoas me perguntam, Tati, o que é esse Comunitate 30 dias comigo? Ele é um material que eu, Tatiana, recebi para a minha transformação. E eu fiz um compilado, criei um produto com esse material, com as coisas que me transformaram. Então tem vídeo, tem texto, tem ferramenta de coach, tudo para evolução. Então o Comunitate ele vem exatamente com essa proposta de um processo de transformação interna. Então são 30 dias que eu envio para você material. É o material que eu transformei, que eu me transformei. Então eu estou compartilhando com as pessoas aquilo que fez efeito em mim. Por isso que eu sou tão apaixonada por esse projeto, que é um projeto pessoal meu, que eu transformei num projeto profissional. E são 30 dias comigo, né? Eu envio via WhatsApp, todo dia eu envio uma tarefa, uma ferramenta, um desafio e etc. Então, nós precisamos ir em busca do equilíbrio, em busca do conhecimento, da evolução, da transformação ao longo da nossa vida toda e aprender a nos relacionar, porque nós somos seres relacionais. Nós não viemos nesse mundo aqui para pagar boleto, nós viemos aqui para nos relacionar. Quando nós não nos relacionamos com as pessoas, a gente fica no nosso mundinho. Fica naquele nosso mundinho, porque são as minhas experiências, os meus conceitos, a minha ideia, o que eu acho, o que eu penso. Esse é o meu mundinho. E esse é o mundinho, não é o mundo real. O meu mundo, a visão que eu tenho do mundo é só minha, a visão que você tem do mundo é só sua. O mundo real a gente nem conhece, porque não tem como a gente ter noção do mundo de todo mundo. Então, quando você traz para mim uma nova experiência, quando você traz para mim algo que eu vou questionar, quando você traz algo para mim que eu não vou concordar, é aí que eu começo a me transformar. Então, relacionar-se não é um problema. Relacionar-se é a solução. Vocês estão... Tô séria hoje, né, gente? Por que será? Tati, sempre tive muita dificuldade de me relacionar. Meu amor, todos nós. Porque esse é o grande segredo do universo. Porque o outro traz pra mim o que... Ele tá me questionando, eu acho isso. Aí o outro vira e fala, eu não acho. Nós somos o quê? Nós somos... eu vou fazer uma live, gente, só sobre comportamentos infantilizados. Por que nós insistimos em nos comportar como crianças? E é verdade, sou eu, papagaio periquito. Por que nós continuamos nos comportando como crianças? Então, por um exemplo, quando nós éramos crianças, nós batíamos o pé. Nós primeiro começamos a chorar porque a gente não falava. Então, hoje na fase adulta, eu não gosto de alguma coisa, eu não consigo falar por motivo A, B ou C, eu choro. Eu fico nervosa, eu choro. Isso é uma atitude de bebê, nem de criança é. Quando faz alguma coisa que saiu do meu script, ou quando faz alguma coisa que eu não gosto, eu faço o quê? Eu dou piti. E quando a gente era criança, a gente se jogava no chão, no supermercado.
Como adulta, o que eu faço? Eu dou piti como uma criança no mercado. Acabei de secar meu cabelo, gente. Então eu não posso mais me comportar como criança. Então eu vou trazer aqui uma live falando só sobre comportamentos infantilizados, que a gente acha que é super natural, eu sou assim mesmo, e na verdade isso é extremamente out, porque nós somos adultos e nós temos que nos comportar como adultos. Então, quando a gente consegue identificar quais são os nossos comportamentos infantilizados, a gente olha e fala, porra, não acredito, é isso mesmo. Eu me comporto assim, a grande maioria das pessoas se comportam assim e eu quero mudar esse meu comportamento. Quando eu boto meu joelho no chão, com a minha cara no chão, e eu peço para Deus, eu falo, Senhor, me transforma-me, meu Pai. Coloca um freio na minha boca para eu não dizer o que eu não tenho que dizer, para que as minhas palavras sejam de edificação. Isso aí é fato, porque eu sou sagitariana e comunicadora, então eu sou a pessoa que falo. Então eu quero um freio na minha boca e também transforme todo o meu coração. Que eu possa ser uma pessoa honrada, ética, digna, que eu possa andar conforme a sua palavra, porque se nós deixarmos os nossos comportamentos livres, nossa senhora, Deus-me livre, não quero mais, não quero mais para minha vida. Vou fazer uma live só sobre passado, vou fazer uma live só sobre futuro. Gente, eu ainda não coloquei a caixinha de perguntas, mas sexta-feira, hoje é quarta, então hoje é aula 3, tem aula 4 amanhã e tem aula 5 sexta. Aí eu vou abrir uma caixinha de perguntas só sobre temas que vocês querem que eu faça live, porque eu vou fazer live de tudo. Louca, descompensada, vou fazer. Então, já abri um caderninho, já colocando lá sugestões. Então, vocês podem dar, mas depois eu vou abrir uma caixinha de sugestão para vocês darem o tema de vocês. Mas vou falar sobre ansiedade, vou falar sobre estresse, vou falar sobre depressão, vou falar porque depressão é passado, estresse é presente e ansiedade é futuro. Então, eu vou falar sobre depressão, estresse e ansiedade. Vou falar sobre comportamentos infantilizados. Vou falar muito sobre relacionamentos de todas as esferas, relacionamento com pais, com filhos, com amigos, com colegas de trabalho, com relacionamento afetivo amoroso. Eu tô preparando, gente, vocês não sabem o que eu tô aprontando essa vida. Eu tô aprontando muito. Então, hoje eu quero falar sobre os comportamentos que nós devemos evitar, que são os autodestruidores, que são os comportamentos autofudidores, autossabotadores. Então, compartilha aqui, ó, tem essa pipinha aqui, ó. Compartilha essa pipinha e fala, vem amiga. Se você tem uma amiga sua que você ama de paixão, ó que presente que você pode dar para ela, ó. Ó, é uma cientista falando sobre comportamentos. Vamos lá. Antifelicidade, eu coloquei aqui que o individualismo ele é responsável pela nossa infelicidade, ou seja, pelo nosso processo de antifelicidade. Antifelicidade, esse é um processo que eu tenho que me afastar. Então, o individualismo, ele é um instrumento de aproximação em não ser feliz. Eu não sou feliz, então eu sou individualista. Eu só penso em mim, no que eu quero, nos meus desejos, nas minhas necessidades. Essa pessoa, ela está se aproximando cada vez mais da solidão. Uma pessoa que me fez muito mal de propósito, há muitos anos atrás, ela entrou numa situação muito difícil e ela veio pedir minha ajuda. E eu virei para ela e falei que eu não ia ajudar ela. Hoje, eu não sei se eu faria isso. Isso tem mais de ano. Hoje, eu como cristã, não sei se eu agiria da mesma maneira que eu agi. Porém, eu não deixaria a minha filha, como era o pedido da pessoa, a pessoa queria que eu ficasse com ela no hospital. Eu não sei se eu deixaria a minha filha. Por isso que eu tô falando que eu não sei se eu deixaria. Mas, uma pergunta eu fiz para aquela pessoa, na época essa pessoa tinha 42 anos, eu falei assim, você com 42 anos, você não tem nenhum amigo para ficar com você no hospital, eu acho que você tem que rever os seus conceitos. Eu não sei se eu agiria assim, eu acho que não, sinceramente, porque hoje eu sou uma pessoa que eu ando com a escritura, com a lei. Eu abro a Bíblia diariamente para buscar o meu posicionamento. Tô em aprendizagem, gente. Há 6 meses só eu tomei essa decisão na minha vida. Nem comecei ainda. Eu sou um feto ainda. Mas, o que a gente tem que ver, o que nós estamos fazendo ao longo da nossa vida toda, qual é o comportamento que nós estamos tendo, como que nós somos como filhos, como somos como amigos,
Porque a gente chegar numa altura da nossa vida, a gente não ter um amigo, isso não diz respeito ao outro, isso diz respeito a gente, ao nosso comportamento. Então, que nós possamos ser pessoas que olhem para o outro, que tenham empatia pelo outro, que ouçam o outro na essência, para que a gente possa não só ter amigos, mas ser um bom amigo. Porque a gente precisa de pessoas do lado da gente. Então, vamos prestar atenção em como nós nos relacionamos, como nós nos comportamos, porque é muito importante que nós não vivemos só pelas nossas necessidades. Isso é fundamental. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, é viver no momento seguinte. Essa questão de não estar vivendo aqui agora, ela está totalmente ligada à infelicidade. Eu não estou feliz. Então, aonde eu estou, somos bestas éguas. Somos cinco. Somos sim, somos umas jumenta. Mas, e jumento é um animal tão maravilhoso, né? Jesus veio montado em um jumento, veja bem. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós estamos aqui, mas a gente não tá feliz aqui, aí a gente vai estar em outro lugar, a gente não tá feliz lá. Hoje a gente sai nos lugares, a gente vê as pessoas, todas elas no celular. Às vezes você tá numa mesa, num restaurante, tá todo mundo no celular. Você vai na balada, a pessoa tá no celular. Os caras não olham mais para as meninas porque eles estão no celular com quem? Então não está lá. A pessoa sai de casa, gasta uma grana. Você vai num Casa 92, custa 120 pau só para entrar, mamãe. Uma Heineken, que eu detesto Heineken. Uma Heineken custa 17 mil reais, cara. Então quando você vai para um lugar desse, você tem que curtir ao máximo um lugar desse, porque muito dinheiro. Fora o Hubler, né? Porque o Hubler é caríssimo. Aí você tá lá, aí você tá no celular com uma pessoa que não está lá. Gente, faz sentido? Eu estou num restaurante, eu estou com uma pessoa que não está lá. Então, nós hoje não vivemos no dia de hoje, nós vivemos o ontem, o amanhã, inclusive o hoje, mas não estando aqui, nós estamos nos tornando seres muito estranhões. Não me espanta que aconteça uma praga dessa tão poderosa para nos mudar, porque tá meio sinistra as coisas. Então nós não estamos nem no dia de hoje, nós não estamos nem no dia de hoje, a gente não suporta o dia de hoje, a gente não suporta a nossa vida, a gente não suporta a nossa rotina, a gente não suporta a nossa realidade, a gente não suporta estarmos com nós mesmos. Uma pessoa que tem a necessidade de sempre estar com uma outra, é que ela não suporta estar com ela mesma. Deus me livre. Se eu não suporto estar comigo mesmo, como que o outro pode gostar? Se eu me acho chata, me acho pouco interessante, me acho nem um pouco bacana, como que o outro pode me achar super maravilhoso? Eu vou ler tudo depois, hein? Pode mandar que bala, porque eu tô cheio de print da aula de ontem e dentes de ontem. Louca, louca, louca. Então, gente, aqui eu coloquei o projeto antifelicidade, diz respeito ao individualismo, ou seja, precisamos olhar sim para o outro, e diz respeito ao não vivermos o dia de hoje, não nos suportarmos a ficar com nós mesmos. Nem o dia de hoje nós estamos vivendo, a gente vive o de ontem, a gente vive o de amanhã e não vive o de hoje. Não faz sentido nenhum se hoje é o grande presente enviado. Todos os dias, quando eu boto meu joelho no chão, eu falo: Senhor, obrigada por mais essa oportunidade. Porque é um grande presente que eu recebi, um grande presente que você que está aqui recebeu. É o dia de hoje. Amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aí. Aí vem uma praga dessa e pode eliminar aí uma grande parte da humanidade, porque isso acontece de tempos em tempos. De tempos em tempos acontece uma praga. No século passado aconteceu a guerra. No século retrasado aconteceu a peste. Não foi no século retrasado que aconteceu a peste. A peste aconteceu em 1300, né? A peste bubônica. Dizimou não sei quantos milhões de pessoas. Então, de tempo em tempo acontecem umas coisas dessa. Eu acho que é para dar uma mexida na galera, porque a galera tá dando uma caída. Todo mundo tá reclamando, ninguém tá feliz. O suicídio aumentou. Que isso, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar realmente. Então, quais são os comportamentos que nos aproximam desse tipo de sensação, de infelicidade? Quais são as questões, quais são os pensamentos, quais são os meus comportamentos que estão realmente me aproximando de ser uma pessoa com essa mentalidade? Deus me livre. Então, eu trago aqui para vocês, aqui 3 e é junto com 4. Então, eu trouxe 4 aqui para vocês, que é individualismo, viver no momento seguinte, não estou vivendo aqui o agora, e comparação e julgamento. Comparação e julgamento, isso veio muito de um dos meus mentores, que se chama José Roberto Marques. É o Zé, eita o Zé. O Zé, ele é presidente do IBC, do Instituto Brasileiro de Coach. E
Um dos programas que eu passei na minha vida, que foi o processo de coach diretamente com o Zé, foi uma grande honra, me trouxe essa questão da comparação e do julgamento. Comparação e julgamento é igual, comparação e julgamento é igual a sofrimento. Nós estamos sempre sofrendo quando nós estamos nos comparando ou julgando. Mas como que nós não vamos julgar? Isso é um grande mistério, porque se o Senhor diz que eu não devo odiar o filho dele, que eu devo perdoar o filho dele, que eu não devo julgar o filho dele, que eu tenho que ser justa. Porém, eu tenho que ter algum tipo de julgamento para poder identificar a ação do outro. Se é bom para mim, se não é uma forma de julgamento, então realmente é muito complicado nós estarmos com a palavra, correto com a palavra e lidar com a vida real. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então por isso que é tão difícil. Por isso que hoje eu acordei, eu botei o despertador, acordei, tava com os banhos de creme no cabelo, com os óleos de coco no cabelo. Aí eu tinha que tomar banho, com calma, com paz, que eu não gosto de fazer nada correndo. Então eu coloquei bonitinho para poder me cuidar. E eu, primeiro veio um monte de pensamento, minha cabeça estava cheia de pensamento. Eles meio que se bololavam, se mandou. Aí eu virei e falei, eu tô orando pouco. Eu tô orando pouco. É falta de oração. Quando a gente começa a vir com a cabeça muito cheia de coisa, que a gente tá muito dispersa da palavra. Falei, nossa Senhora, hoje é o dia, meu amor, hoje prepare-se, que hoje é o dia da... E assim, eu oro diversas vezes por dia, é louvor o dia todo, estudo bíblico, mas hoje é o dia que eu já percebi que o Senhor me chamou, hoje vai para oração. Porque minha cabeça embololou de um nível, é porque eu estou longe da palavra. Ah, mas isso aí eu não tenho dúvida. Pode crer que hoje a maior parte do meu dia vai ser direcionado à palavra, à oração, porque eu não vou deixar o meu cérebro comandar os meus pensamentos horrorosos, pensamentos péssimos me dominar. Então, eu vou para a oração. Gente, a comparação é a seguinte, vamos lá. Ah, ela é mais bonita. Mais bonita de quem? Ai, aquele casal faz isso. Aquele casal faz isso em comparação ao quê? Ai, mas aquela pessoa tem tantos seguidores. É ridícula. Ela é ridícula, ela só fala besteira. E ela tem tantos seguidores, por quê? O que ela faz? Ah, ela deve comprar. Porque assim, é muito engraçado que a gente olha a nossa história, a gente vai olhar a história de outras pessoas. Eu não pago seguidor, não compro, não sigo de volta, não peço, não. Eu sempre fiz questão disso. Pra quê? Pra que todo mundo que me segue porque tá afim. Isso aí pra mim. E aí eu fico pensando pessoas que me viram alguns anos atrás, olha e falam, com certeza ela comprou. Porque hoje eu vou fazer, glória a Deus, 150 mil seguidores orgânicos. Nunca pedi, nunca comprei, é por conta do meu trabalho mesmo. Tem que fazer. E eu sempre quis isso. E muitas pessoas devem olhar, ela comprou, o que ela fez, tá dando pra quem? Porque a gente sempre busca um facilitador. Eu digo, se não houver... por que as pessoas buscam atalho se existe uma coisa chamada caminho? Então existe um caminho para as coisas e a gente busca sempre um atalho. Quem busca atalho é sempre aquele que gosta de ir pelo lado mais fácil. O lado mais fácil nem sempre é o melhor caminho, né? Então, não busque atalhos, busque caminhos. Aí você chega com muita tranquilidade na sua vida, você vira e fala, eu tô de boa, tô de bem. Então, comparação e julgamento é um dos motivadores de não ser feliz. Então, quando uma amiga veio que falou assim, Tati, eu não acredito em felicidade. Eu falei, amiga, eu penso de outra maneira. Eu acredito que felicidade é uma decisão que nós tomamos. E eu continuo acreditando nisso. Porque quando hoje eu acordei e vi que meus pensamentos estavam embololados, eu falei, eu não vou entrar nessa estrada da infelicidade, da tristeza, da melancolia, dos pensamentos. Eu vou buscar uma solução. Então, minha profissão, que nem ontem uma pessoa me perguntou, Tati, seus atendimentos são pagos? Gente, lógico, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui se chama eletricidade. Eu preciso pagar, não posso virar lá para
para eletricidade, fala, olha, eu gosto muito de você, me dá de graça. Ou então, comida, preciso comer, preciso pagar todas as minhas contas, eu tenho minha filha de 15 anos. O meu trabalho, eu não sou influencer digital, eu sou cientista. Eu sou cientista pesquisadora comportamental, então eu preciso, esse é o meu trabalho. Eu não sou influencer digital, então os meus atendimentos são pagos, evidente. Ué, você quer uma sessão, então é muito ofensivo, pra mim não, porque eu nem ligo. Mas é muito ofensivo você perguntar para um profissional se o trabalho dele é pago. Eu vou parar no posto de gasolina, vou falar, enche meu tanque, eu vou muito com a cara de vocês, nossa, eu gosto desse posto. A cor dele é ótima, ele é maravilhoso, beijo, tchau. Não posso, então é muito ofensivo um profissional ser perguntado se o trabalho dele é pago, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Não sei por que as pessoas acham que a pessoa vem aqui do quê? Ela não tem o que fazer? Eu tenho muito o que fazer, inclusive eu tô atrasadíssima. Uma amiga minha falou assim, Tati, vamos nos ver, mesmo nessa crise, nós duas estamos protegidas, vamos nos ver. Eu falei, eu tô sem tempo. Aí as pessoas ficam lá, eu tô bem avulso. Cadê os livros? Cadê as lives, os estudos? Quem está fazendo isso está um passo à frente, isso aí sem dúvida. Então, nós temos que identificar quais são as coisas que nos prejudicam e essa live é sobre isso, ok? Tudo bem para vocês? Tudo bem até aqui? Tudo que está escrito aqui, depois eu vou ler. Tudo. Estou indo para... deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui, ó. Olha aqui, ó. Não fazer nada para mudar. Não fazer nada para mudar, é isso. Quando eu acordei e percebi que meus pensamentos estavam abololados, o que eu tenho que fazer para mudar? Eu não vou simplesmente permitir que isso me domine. Então, não fazer nada para mudar... Aí sabe o que a gente fica com a sensação no final da palhaçada? Eu tinha razão. Viu como eu tinha razão? Viu como a vida não é boa? Viu como tudo acontece para mim? Viu como eu tinha razão? Eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Então, eu não quero ter razão de que a vida não é boa. Eu quero ter razão de que, viu, como se eu me esforçar, como se eu fizer alguma coisa, a minha vida vai mudar, meu pensamento vai mudar. Então, não fazer nada é o primeiro passo para a gente continuar nessa merda. Tem uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante, que nós somos ótimos. O que é? Otimistas, obsessivos e doentios. Cara, eu achei isso extraordinário. Todo mundo diz assim, quem casa não é feliz, game over, apesar que nesse momento os únicos que estão fazendo sexo são os casados, né? Espero que sim, super mega, inclusive indico que os sorteiros se deram mal, né? Já dizia até, como que é aquele cantor que fez uma live de 300 milhões de pessoas? Vou lembrar, vocês vão lembrar. Ele mesmo que disse que quem tá transando agora são os casados. E nós ouvimos a vida inteira que é game over, e mesmo assim nós casamos. Nós passamos a vida inteira dizendo que filho dá trabalho, que filho dá despesa, e mesmo assim o nosso sonho é ter filhos. Então, no fundo, nós somos bem otimistas, obsessivos e doentios. Gustavo Lima, isso mesmo. Eu fico aguardando aqui só vocês. O Gustavo Lima que fez uma live, bombou, foi uma live absurda. E vai ter outra agora em abril, acho que é 11 de abril. Daqui a 10 dias, né, gente? Hoje é dia 1º de abril. Hoje eu tô fazendo 6 anos de separada, gente. Que loucura, né? Mas, brindemos então, né? Fazer o quê? Brindemos a vida! Bom, e aí nós temos que entender que nós temos essa tendência maluca de ir em busca até do que aquilo que todo mundo diz que não é bom. Nós somos muito loucos mesmo, nós somos muito chapadão, mano. Nós somos muito chapadão. Aqui nós estamos indo para o entendedor, que eu digo que a aula tem hora de começar, mas não tem hora para acabar, tá? Vamos começar com as nossas autoatitudes. Eu comecei com o projeto Antifelicidade. Tudo bem para vocês? Parabéns para você, mas antes só do que uma acompanhada. Nina, sabe por que eu estou respondendo aqui? Porque faz tudo a ver com o que está dizendo. Nós estamos com um discurso muito robótico, muito sem pensar em relação a esse antes só do que mal acompanhado, e nós estamos nos tornando seres sozinhos. Até me pediram uma live falando eu me basto. Existe uma diferença entre eu não me relacionar por carência ou por medo de perder
ou por medo de rejeição, ou por aceitação. E existe uma relação muito profunda com essa questão de antes só do que me acompanhar. Eu não estou permitindo conhecer as pessoas, porque elas fazem uma coisinha que não é do meu agrado, eu já pá. Qualquer coisa que o outro faça que não diz, pá. Então nós estamos nos tornando seres solitários. E a gente acha que dentro da nossa casa, com a nossa internet, nós somos... Não. Por isso que eu falo, pra alguma coisa essa praga tá vindo, gente. Porque nós estamos... Tá ficando uma merda. Temos que ter a consciência. Parabéns para você, mas antes só do que uma acompanhada. Eu tomei a decisão de me separar porque eu não era a pessoa que eu sou hoje. Tô dizendo que mas eu acredito que se eu fosse hoje, eu estaria casada. Por quê? Porque eu teria tido um outro tipo de comportamento, teria tido... porque uma pessoa muito boa, mas eu era muito infantilizada. Eu tinha os pensamentos infantilizados. Mas, hoje, eu digo que... desculpa, me perdi aqui. Hoje eu digo o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão com esse pensamento robótico, de antes só do que uma conversa, eu me basto. Estamos tudo indo rumo à solidão nessa. Porque o outro, ele traz realmente a nossa indisposição. O outro traz, logicamente, a outra opinião, a outra visão. Se eu ficar só no meu mundinho, na minha visão, eu não evoluo, eu fico ali, ó. Aquele mundinho. Então o outro traz realmente a minha evolução, porque eu vou questionar, eu vou mudar de opinião, eu vou me tornar uma pessoa de outra maneira. Então, quando a gente fica com esse pensamento, eu me basto sozinho, eu tô sozinha, antes só do que me acompanhar, eu tô evoluindo, gente. Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Aí a gente sai com uns trastes que não vale nada, umas trastas que não vale nada, aí a gente vira e fala, antes só do que me acompanhar. Cara, eu na boa, eu não saio mais assim. E, gente, já falei aqui, dá pra escrever uma bíblia das minhas anedotas nos meus dates. E hoje eu vi que não é a solução eu sair com qualquer pessoa. Porque eu vou voltar vazia pra casa, vou voltar ainda mais emocionalmente afetada, vai virar uma bola de neve de merda. Então, hoje eu não saio assim. Às vezes a gente sai com uma pessoa pra jantar, a gente sai com uma pessoa pra conversar, a gente não sai pra casar. Mas tem que ser uma pessoa bacana, que você vai chegar em casa e vai falar, cara, na boa, que gostoso, que bacana, que papo delícia, ouvimos uma música, tomamos cerveja, olha que legal. Não tem nada a ver com um parceiro. A gente tem que valorizar aquele momento e não, eu desperdicei meu tempo porque ele não é compatível comigo emocionalmente. Deus me livre. Se toda pessoa que eu saísse, eu tivesse que me relacionar emocionalmente, eu casar... Meu Deus do céu. Então, eu aprendi que a gente tem que valorizar as pessoas. E não, eu só saio com o cara se for pra ter um envolvimento emocional. Creza. Vamos começar aqui com o auto, gente. Autocobrança é o número 2 da nossa aula hoje. São 10 atitudes. Atitude 1 é atitude anti-felicidade. Anotem no caderninho de vocês. Eu tenho o caderninho dos meus mentores. Eu coloco lá até um adesivinho bonitinho na frente. Eu tenho o caderninho dos meus mentores. E aí, é que minha filha, ela passa os caderninhos dela, e aí tem todos os adesivinhos bonitinhos, tudo eu coloco. Pinturinha, essas coisas. Então, coloque lá, caderninho da Tate. Mas, o autocobrança, ele vem com uma questão muito assim, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte. Quando a gente fala em autocobrança, inicialmente a gente já vê como algo negativo. A gente já vê como eu tô me autocobrando, que horror, como algo pejorativo. E eu quero dar aqui um negocinho pra vocês, compartilhar uma coisinha com vocês, que é o seguinte, esse era um pensamento meu e através dos ensinamentos, das posturas, das questões, eu aprendi, foi sensacional. A autocobrança, ela é positiva até o momento que ela não se torna exacerbada. Olha o equilíbrio de novo, O equilíbrio é a chave do sucesso. A autocobrança, ela é positiva,
porque aquele processo que a gente tem de construção de pensamento, de identificar os nossos pontos positivos, de cobrar até mesmo, olha, por que você não está fazendo isso? Por que você se mantém nessa zona de conforto? Tá. Quando ele é positivo, ele é ótimo, nós temos que nos autocobrar. O problema da autocobrança é quando ela vem de maneira exacerbada, quando ela vem de maneira desconstrutiva, quando ela vem pra mostrar pra gente só que a gente não faz, eu não sou, eu não faço, eu não isso, eu não. Deus me livre. Eu não quero uma pessoa na minha casa apontando só meus defeitos. Eu não quero uma pessoa na minha vida só mostrando que eu não sou boa. Por que eu faço isso comigo mesma? Faz algum sentido? Eu não quero alguém que faça isso comigo, mas eu faço isso comigo. Eu sou uma pessoa que eu quero evoluir. Eu sou uma pessoa que eu quero mais pra mim. E eu não vou ficar me diminuindo. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Então eu preciso entender que a cobrança é positiva, no sentido de motivação, no sentido de, né? E aí, Tati, você não tá percebendo que você tá aí nessa zona de conforto? Você não tá percebendo que você tá diminuindo a sua energia? Ou que você tá tendo pensamentos que estão desconstruindo você? Aí é positivo. Mas no momento em que eu utilizo a autocobrança para me destruir, tá fora. Então, a autocobrança, ela é positiva no equilíbrio. Então, enquanto eu estiver utilizando a autocobrança para me motivar, positivo, operante. Nós estamos dentro. Quando eu uso para me destruir, a gente elimina da nossa vida esse exagero. Então, aqui, ó, nada nos impede de ir em busca de novas oportunidades. Nós precisamos nos aceitar. Nós precisamos, aqui, ó, evitar comparações. Cada indivíduo é único. Precisamos de inspiração e não de invejar o outro. Então, por exemplo, ai, o que essa pessoa faz para ter esse corpo? Deve ser cirurgia. A gente não vê que ela acorda às 5 horas da manhã, que só come certinho, que não come fritura, que não toma cerveja. A gente não vê que essa pessoa passa por todos aqueles processos de vai nas clínicas e faz os negócios. A gente não vê que essa pessoa, ela dorme cedo para catabolizar. Cataboliza, tá? Então a gente não vê isso. Aí vê a pessoa com aquele corpo todo, deve ter cirurgia. Gente, isso é inveja. Porque admirar, inspirar eu tenho uma amiga maravilhosa, Dutra Suelen, ela é uma grande inspiração. Ela emagreceu acho que 30 quilos e ela hoje é uma fitness. Só que se você abre o Instagram dela, diariamente tá lá o que essa mulher faz. Não tem como, cara, não tem como. Então, tudo que ela é por tudo que ela faz. Eu não faço nada, eu não tenho como ser aquilo. Então, se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a gente tem que olhar para o outro e ter inspirações. Então, eu tinha 2.000 pessoas que eu seguia aqui. Eu tenho o meu pessoal, então os meus amigos eu deixei lá. Aqui eu só quero material de estudo, mentoria, aulas aqui. Para não desfocar. Eu quero pessoas que me inspiram. Uma vez eu segui uma famosa, porque eu fui ser staff dessa famosa, eu cheguei lá, eu não era nem seguir ela. Eu falava, gente, que fardo de educação, né? Eu vou servir aqui para assistir um monte de palestra e não sigo nem a pessoa. Só que aquela pessoa começou a me irritar num nível na minha vida, porque assim, era uma perfeição, era uma vida tão... Ao meu ver, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aquilo não me dava inspiração, gente. Aquilo me dava um vucu-vucu. Aquilo não me fazia bem, aquilo não era inspiração pra mim. Eu não fiquei, porque ela tem, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Eu parei de seguir. Por quê? Porque ela não era minha inspiração. Porém, eu tenho outras pessoas que me inspiram, que tem a ver comigo, tem a ver com a minha linguagem. E que são muito mais ou muito menos what else, mas eu tenho como inspiração. Então, inspirem-se em pessoas de sucesso, inspirem-se em pessoas que fazem acontecer, inspirem-se em pessoas que têm a ver com a sua linguagem, que são coerentes para vocês. Porque eu vejo muita gente maravilhosa, mas que não tem nada a ver comigo, então não tem coerência nenhuma. Então são pessoas que eu nem sigo.
Aqui, ó, número 2 da autocobrança. Identifique suas limitações, as vulnerabilidades. Isso é maravilhoso. Porque quando nós entendemos quais são os nossos pontos fracos, primeiro a gente para de avisar para o inimigo quais são os nossos pontos fracos, né? Porque a gente mostra para o inimigo onde que ele pode quebrar nós. Mas, brincando em relação a isso, mas a nossa vulnerabilidade é fundamental. Porque todos nós temos o nosso ponto fraco. Todos nós temos a nossa criptonita. Qual é a sua criptonita? Qual é a questão, qual é a situação, qual é o comportamento que te tira a sua energia? Então, todos nós temos a nossa criptonita. O Superman não tem lá a criptonita dele? Que vai lá e na situação que ele tá, o que acontece? Ele perde todas as forças. Sansão, qual é a criptonita do Sansão? Cortou o cabelo. Qual é a criptonita da Tati? Qual é a criptonita de vocês? Então, qual é a situação? Qual é o comportamento, o pensamento? Qual é a questão que tira a sua energia? Então, você precisa identificar isso. Então, que nós identifiquemos as nossas vulnerabilidades. Porque isso é identificação da soberba, inclusive. Outra, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só os olhos de Deus. Nós somos tão amados por Deus que Ele ama a gente mesmo nós pecando diariamente. É incrível, mas perfeito só Deus. Nós não somos perfeitos. Então nós precisamos conseguir identificar isso na autocobrança. Eu erro, eu tenho o direito de errar, eu tenho que aprender, porque eu não quero ser uma estúpida na minha vida, eu quero aprender com o meu erro, mas eu tenho o direito de errar, não sou perfeita. Então, quais são os meus defeitos? Quais são os meus pontos de melhoria? Eu sempre vou estar evoluindo. Então, eu sempre vou ter defeitos novos também. Eu vou ter questões positivas novas, mas eu sempre vou ter defeitos novos. A gente nunca vai se tornar perfeito. Nunca. Nós vamos morrer imperfeitos. Uma vez eu tava na academia e um amigo meu, que eu gosto muito, ele virou pra mim e falou assim: Tati, eu ouvi falando de você. Eu falei: amigo, fofoqueiro, hein? Falei coisa feia, hein? Ele virou e falou assim: vieram falar que não gostavam de você porque você era muito alegre. Eu virei e falei assim: sabe quando eu quero ser amada por todos? Nunca. Porque se eu for amada por todos, alguma coisa eu tenho de errado. Porque se eu for amada por todos, é porque eu estou sendo em cima do muro com todo mundo, com geral. Então eu estou sendo muito mais diplomática do que uma pessoa verdadeira. Então se eu estiver num ambiente onde todos me amam, no meu aniversário pode, porque são dos meus amigos. No âmbito familiar pode, porque tudo é família, a gente quer amar a família. Mas num ambiente como uma academia, por exemplo, se todos me amarem é porque eu estou sendo em cima do muro com todo mundo, eu não estou sendo verdadeira com ninguém. Sabe aquele que agrada a todo mundo? Tem alguma coisa de errado? Não podemos, nós temos que ser diplomáticos, gentis, educados, sim. Mas ser amado, porque alguém não vai amar porque você dá risada demais ou porque você dá risada de menos. Porque você anda assim, porque você fala assim. Esse é o universo, não tem como a gente agradar todo mundo. Então, nós não somos perfeitos. Então, nós precisamos parar de nos cobrar os erros que a gente comete. Porque eu fiz isso. Eu preciso me punir. Para, analisa, reflete, reflita sobre o seu comportamento, respira. Ontem pra trás é passado, não tem como mudar. Por isso que eu vou fazer uma live só sobre passado, de tão poderoso que... O Mingau tá vomitando. Eita, Mingau. E então, gente, eu vou fazer uma live só sobre passado, porque é coisa pra caramba que tem pra dizer. Então, os nossos erros são para o nosso aprendizado, nossa evolução. Então, parar de a gente ficar tanto se martirizando que a gente cometeu um erro. Porque nós temos esse direito, tá? Veja o passado como aprendizado. Tá aqui, ó. É o próximo, tá? Responsabilize-se sem culpa. Ser vítima, eximindo-se de suas próprias responsabilidades. Seja protagonista e não coadjuvante. A culpa também não é a solução de remoer. Então, eu tenho que entender... Não posso ficar culpando o outro. Ixi, gente, eu vou fazer uma live só sobre vitimismo. Vou fazer uma live só sobre culpa. Vocês não sabem o que eu tô aprontando aqui nessas lives, louca. Então, nós precisamos ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um movimento e é um comportamento maduro. É eu entender a minha responsabilidade sobre aquilo. Eu não posso culpar, olha, eu não consegui, porque o governo... eu não consigo porque
O cliente, tudo eu posso dar um jeito, eu não posso culpar. Eu posso entender que aquilo não é culpa minha, mas ficar só remoendo as dores, isso não vai me levar a lugar nenhum. O que eu posso fazer para mudar? É assumir as rédeas. Assumir as rédeas. Não focar na escassez, não focar no que eu não tenho. Cara, isso é o contrário da gratidão. A gratidão é a gente entender, focar no que nós temos. Saúde, um lar. Nós que temos uma casa, uma televisão, uma geladeira, uma cama, nós fazemos parte da minoria do mundo. Porque a grande maioria, em questões de números mesmo, vive de baixa condição, muitas dessas pessoas abaixo da linha da pobreza mesmo. Então, para você, meu amor, que tem essa internetzinha aí, você tá no nível acimérrimo, já pronto. Então, hoje eu acordei. Nossa, isso é o maior presente que eu posso receber do céu. É que Deus confiou mais um dia pra mim, para que eu possa fazer alguma coisa nesse universo que vale a pena. Bom, esse é o maior presente. Então, quando eu foco no que eu não tenho, eu estou indo em direção à tristeza. Então, por isso que eu sempre digo, e vou dizer aqui, felicidade é uma decisão. É uma decisão que eu tomo. Porque se eu ficar parado esperando tudo em volta de mim, eu não vou ser feliz. Mas se eu me movimentar os meus pensamentos, meus comportamentos, minhas ações, aí sim, porque eu estou sempre em busca da felicidade. Ou seja, estou sempre me movimentando, eu não deixo as coisas acontecerem. Eu estou me movimentando. Então, quando nós focamos no que nós não temos, é inveja, tudo tá agruvinhado. Inveja, tá tudo ali, primo do interior. Então, nós temos que focar no que nós possuímos. Isso dá energia, estímulo para conseguir mais. Se a gente focar no que a gente não tem, aí a gente fica com energia baixa. Tudo que vocês estão falando aqui vai ser lido depois, tá? Meus amores da minha vida. Tudo, que nem a amiga colocou aqui, que eu vou subindo aqui. Verdade, temos que agradecer por ter nossa casa, por ter saúde, carro. Eu oro muito pelo meu carro. Muito, muito. Eu tenho um carro 2010, que eu comprei à vista, que eu paguei à vista, e não tive condições. E, na verdade, até minha consciência financeira mudou muito nesses últimos anos. E eu não investiria em carro, assim, de ter carro muito caro, não, essas são minhas prioridades. Mas eu tenho uma bênção, eu oro tanto pelo meu carro, sabe por quê? Porque o meu carro faz eu levar e buscar minha filha na escola, que eu acho uma bênção. Eu não quero que minha filha ande de ônibus, eu quero fazer isso pela minha filha. Então, pra mim é uma bênção tão grande. Eu, de manhã, eu olho, às vezes tá chovendo, 6 e pouco da manhã, eu olho uma mãe. Sabe o que dá vontade de fazer, gente? De ir dando carona. Eu tenho vontade de ir dando carona. A minha vontade é dar carona porque eu vejo mães com bebês, aí é o bebê num braço, o guarda-chuva no outro, aquilo eu falo, Senhor, como eu sou abençoado por ter esse carro. Ele não tem luxo nenhum, mas ele é tão abençoado. Então não é o carro, é o que o carro pode fazer por nós, as bênçãos que ele promove a nós. Então nós temos que focar no que nós temos e não no que nós não temos, gente maravilhosa, lindas, maravilhosas. Vamos aqui para o 2, 2. Autopunição. Nossa, como eu já me puni nessa minha vida. Eu por anos na minha vida, eu me relacionei com pessoas, eu permiti situações e eu me machuquei, era uma bola de neve. Por quê? Porque eu estava me autopunindo, porque eu cometi uma coisa que eu condenava, então eu tinha que me punir. Então eu me relacionava com pessoas que queriam me machucar porque eu achava que eu era merecedora da punição. Então é um sentimento de culpa. Qual é a origem? Qual é a causa? A angústia, a punição, tristeza intensa. Existem 2 tipos de culpas, as imaginárias e as transgeracionais. Olha que louco. As culpas imaginárias. Nossa, gente, tô sentindo o cheiro aqui das coisas do Mingão. Mingão, você tá bem, meu filho? Está tudo bem com você? Você está se sentindo melhor, mais bem disposto? Caju é uma coisa. Vira-lata, gente. É street dog. Tá? Faz as coisas, come as coisas, gente. A gente não tem que ter preocupação. Queria ver se fosse um pug. A minha filha tem um pug lá no pai dela. O pug não pode nem respirar direito. Tão delicado que ele é. O meu que é o street dog, gente, ele veio pro crime nesse mundo. Gente, eu acho muito interessante. Existem 2 culpas. As imaginárias, que são aquelas, né? Ai, meu
Deus, eu fiz isso, falei isso, agi assim, aquela pessoa, e fica naquela culpa, tá? E tem as culpas transgeracionais. Essas são as mais perigosas. Essas culpas transgeracionais, eu acho muito interessante, que são coisas que colocam na gente, que vêm de outras questões. Então, é uma coisa que eu trago de comportamentos vindo da infância, dos comportamentos da minha casa, dos meus pais, da minha família, ou da fase da adolescência. Tem um estudo que indica que nós temos muito mais memórias da época da adolescência. Olha que louco. Olha que louco. As memórias, elas ficam muito mais registradas, mas eu vou trazer sobre isso também, live sobre isso. Tô só aqui bolando, eu devia estar com uma caneta anotando tudo isso. Então, gente, as culpas concretas, elas são muito mais fáceis. Então, é um erro que eu cometi, o que eu posso fazer? Eu magoei alguém, pego o telefone e peço desculpas. Então, esse tipo de culpas concretas, elas são muito mais fáceis de resolver do que as culpas que nós trabalhamos. A Simone Souza, terapeuta, ela é a minha terapeuta holística aqui. Não sei se é assim que fala, né, amiga? Você me desculpa a falta de conhecimento na área. Olha aqui, ó. Isso na constelação familiar, trabalhamos muito as culpas transgeracionais. Gente, olha que sensacional. A Simone, terapeuta, ela tem um acordo comigo, né? Coisa maravilhosa. Que os meus seguidores maravilhosos, lindos, deuses, se foram procurar fazer... Porque eu faço constelação familiar online com ela, tá? E nem tinha vindo o negócio da crise. Agora é meio que obrigatório. Então, gente, a Simone Souza, terapeuta, ela tem um desconto de 15% para os meus seguidores. Tá bom para nós. Ok? Então, quem precisar fazer constelação familiar, Teta Healing, pode procurar ela aí, ó, Simone Souza, terapeuta. Vão com tudo. Mas, então, gente, nós precisamos identificar qual é a origem da culpa, o que nós podemos fazer para modificá-las, e sempre vem, por isso que eu vou fazer uma live só sobre isso, o que aconteceu de 1 minuto para trás eu não posso mudar, mas eu posso mudar tudo daqui pra frente. Então, se eu cometi um erro, se eu tenho alguma culpa, se eu tenho alguma coisa, eu identifico por que eu fiz isso, não vou mais fazer, modifico a minha ação e vou me tornar uma pessoa nova e bola pra frente. Inclusive, gente, é o seguinte, isso é muito poderoso. Eu que estou fazendo os estudos bíblicos, porque é o seguinte, eu já regenerei e já me converti, eu já sou convertido. Só que o batismo, ele vem com a questão de eu publicamente assumir que eu sou regenerada e convertida, tá? Então, por isso. Então, é importante que eu passe por um protocolo de estudos para poder... É todo um protocolo. E eu estou fazendo esses estudos e é sensacional, cara. Nossa Senhora, pensa numa coisa que eu gosto da minha vida, que me faz feliz. Eu choro, gente. Eu leio a Bíblia, eu choro, eu ouço os louvores, eu choro. Como manter a maquiagem, gente? Não dá pra entender como manter a maquiagem. Mas é muito importante entender o seguinte, na minha questão. Então, funcionou pra mim de que maneira? Eu, quando fui lá e me arrependi verdadeiramente das coisas que eu fiz, e eu tomei a decisão na minha vida de entregar a minha vida, e Deus ser o centro da minha vida, os meus pecados todos foram perdoados, todos foram perdoados. Então não adianta eu ir lá no mar e buscar ele, porque ele foi jogado ao mar. Então não adianta eu ir lá no mar e buscar ele. Então todas as vezes que eu volto com alguma culpa, eu falo, eu já joguei ao mar. Eu não preciso ir lá buscar. O mar está agitado, eu não preciso ir lá. Eu estou aqui na calmaria do Senhor. Gente, pra variar, acabou a live, eu vou recomeçar, porque as minhas aulas não estão dando para 1 hora, nem me preocupo com isso. Então, eu peço para quem puder continuar, que a gente ainda tem muitos tópicos para falar dos autos fudidores da nossa vida, das atitudes que nós nos colocamos e que nós podemos mudar a partir do conhecimento. O conhecimento é transformador, o conhecimento é poder. Então, continuem aqui nesta live, porque é ciência com divindade. Eu trago para vocês o que é ciência, não é invenção minha, não é textinho meu. Eu trago as minhas experiências pessoais, e profissionais, mas os estudos são todos científicos. Então, eu vou fechar aqui para gravar, para fazer da palhaçada e já vou reabrir.